Bom, gente, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer, em especial ao Luiz e à equipe organizadora do terceiro Encontrame Centro-Oeste pela oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente se dedica sobre a temática proposta. Enquanto estudante de medicina do último ano do curso de graduação, estudar as experiências espirituais da finitude, os processos de dissociação, diagnósticos diferenciais entre experiências patológicas e de mediunidade tem sido sempre um grande objeto de estudo dentro das nossas pesquisas realizadas no grupo de estudos em saúde e espiritualidade, que é o nosso GESESP lá em Recife, que é um grupo de estudo que se localiza hoje dentro de uma das maiores universidades do estado e atua sob apoio da AME do estado de Pernambuco. Então, reitero novamente a minha gratidão ao pessoal por nos proporcionar compartilhar tal conhecimento. Então, inicialmente, até em tom introdutório da mesa que é proposta, a gente quer trazer à tona a temática da finitude, a temática da morte e do morrer, não mais a temática da terminalidade. Já existem publicações oficiais, a principal delas do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que propõe a retirada do meio científico da nomenclatura da terminalidade. O que é terminalidade? Né? A gente, enquanto espírito que é e que temos a certeza de sê-lo, e quanto ao conhecimento que a doutrina nos oferece, e mais ainda, a partir do advento da filosofia hospice do cuidar, proposta pelo cuidado paliativo, o termo finitude ele ganha força, ele ganha um espaço na hora que traz o indivíduo não mais com a proposta da morte enquanto encerramento de um ciclo vital, e sim enquanto ideia de continuidade. E a finitude ela surge, diferente da terminalidade, enquanto um processo que, vez ou outra, ela bate a nossa porta. A exemplo de uma criança que nasce com alteração congênita do trato geniturinário e ela necessita de uma terapia renal substitutiva, ela lida a vida inteira com a sua finitude, independente da morte em si, está próxima. Então, essa finitude ela toma essa conotação de ser um processo mais longitudinal, onde a gente tem a oportunidade de trabalhar e vivenciá-lo, ressignificando sempre seus processos. Então, inicialmente, do que é que a gente vai falar aqui? Eu dividi em tons mais organizativos a nossa fala em 4 pontos principais. O primeiro deles, a avaliação do psiquismo da pessoa diante da finitude. Então, o que se passa em nossa mente para que a gente se torne apto e mais aberto a vivenciar tais experiências, que aqui é o nosso segundo pressuposto. Como terceira fala, o olhar da psiquiatria contemporânea, já bem introduzido pelo nosso irmão Alejandro ontem. Então, como é que a psiquiatria tem olhado esses processos? Né? De que forma atuar junto a esses pacientes que, por vezes, estão ao nosso lado na assistência? E, por último, o reflexo em si da própria experiência. Então, como ponto de partida, eu queria trazer para vocês um olhar sobre o nosso momento atual, o aqui e o agora. Enquanto espíritos de terceira ordem, que somos a nossa maioria, estamos convidados a vivenciar a transição planetária. E, junto a ela, grandes desafios têm batido a nossa porta. Desafios familiares, desafios pessoais em primeira instância, desafios na sociedade, na comunidade, no trabalho. E aí, por vezes, nos deparamos a olhar na frente do espelho com um simples vazio. E aí um vazio existencial, um vazio embebido pela falta de sentido. E foi isso que nos trouxe o psiquiatra Viktor Frankl, na hora que foi convidado à ambiência dos campos de concentração, e observava, naquele momento de guerra, de estresse, a falta de sentido no olhar de cada uma daquelas pessoas, que naquele momento foram reduzidas à sua esfera humana, à lama, e aí a falta de sentido ela fazia morada. E ele chamou essa falta de sentido momentânea de vácuo existencial. E enquanto incluídos dentro desse vácuo existencial, o que permeia em nós seria a vontade do sentido. E aí cada escola literária e de ciência mental trazia uma vontade diferente do ser humano. Freud, por exemplo, que era um contemporâneo de Victor, ele trazia a vontade por prazer, enquanto força motivadora do homem. E aí, fazendo um paralelo entre Freud e Viktor Frankl, o prazer seria nada mais do que a concretização do sentido. Então, o indivíduo dotado de sentido, agora sim, ele teria sua força motivadora sanada, e não mais a vontade do sentido constante. E isso significaria a sua vida. E eu trouxe inicialmente essa proposta de falar do sentido da vida de Viktor Frankl, porque a próprio raciocínio existencialista das escolas da psiquiatria e da saúde mental no mundo dizem e postulam que o homem, nós enquanto encarnados aqui,
temos 3 questões básicas a serem resolvidas e sanadas ao longo da vida. E aí, quais seriam essas 3 questões básicas? A primeira delas seria o de onde eu vim. A segunda, o porquê eu estou aqui. E a terceira, para onde eu vou. E aí, na hora que a gente fala da finitude, desse processo já de concretização de um ciclo vital, de um arco histórico de vida, essas perguntas elas ganham mais reforço. E o que eu quero dizer com isso? Que na nossa vivência de finitude, para que a gente esteja bem em equilíbrio, essas 3 questões elas têm que estar bem resolvidas. Mas o que a gente encontra na assistência não é essa a realidade. Muitas pessoas chegam, vivenciam o processo de morte, sem ter a sanação desses 3 processos aqui resolvidos. E aí como é que a gente se coloca na assistência? Enquanto cuidadores que somos, enquanto equipe multiprofissional de saúde, enquanto postura interdisciplinar proposta, como é que a gente lida na hora que a gente identifica na pessoa, naquele ser sob os nossos cuidados, essas 3 questões em desequilíbrio? E aí o filósofo grego Epicuro, ele traz para a gente uma conotação diferenciada, na hora que traz a proposta da simetria. E ele fala que para a gente conseguir sanar o sofrimento daquele outro ali à nossa frente, aquele outro que tem por si uma conduta materialista, uma vez que a transcendência, a autotranscendência, ela facilita esse processo de sanação dessas dores. Mas a pessoa materialista, ela não tem a facilidade de lidar com isso, e a gente pode trazer à tona a conduta da simetria e trazer para o paciente que o para onde eu vou, que pode inquietá-lo e reverberar em sofrimento psíquico, é semelhante do de onde eu vim. E aí a morte, ela ganha um aspecto do nascimento. Ninguém aqui lembra de ter sofrido para nascer, a maioria de nós. Ninguém aqui lembra de ter sentido solidão para nascer. A maioria de nós não lembramos do estresse que foi o nascimento. Então a gente pode lembrar e reforçar junto a essas pessoas que o processo de sofrimento da morte, ele é semelhante ao processo do nascimento. De onde eu vim, para onde eu vou, pode ser semelhante para o de onde eu vim. E Epicuro reforçava esse princípio da simetria como sendo um processo de conforto. E a gente pode reforçar isso traduzindo a obliteração, a existência, a aniquilação, que são permeados por processos de angústia e de tortura, que pode existir e ser reverberado em sofrimento psíquico pela pessoa diante da finitude, transformando esse contexto aqui no contexto de perdão e de esquecimento. Na hora que se estuda a bioética da finitude, a gente sempre escuta falar em ortotanásia, em eutanásia, em distanásia. Fala-se hoje em mistanásia, ou seja, a falta de acesso à pessoa que sofre, que ela pode morrer por isso. E aí, nesse sentido aqui, a gente fala agora de calotanásia. Calotanásia com K, ou seja, como posso ressignificar o processo de sofrimento psíquico e espiritual que a finitude nos apresenta. Então, de que modo ressignificar o sofrimento daquela pessoa que está sofrendo, de que modo trazer à tona uma nova perspectiva e fornecer um novo olhar sobre aquela doença, sobre aquela patologia. E aí a gente transforma esse processo de sofrimento num processo mais ameno e mais tranquilo. E aí a gente caminha um pouquinho e lembra que aquelas 3 questões existencialistas propostas, elas reverberam-se para o paciente que ele tem no sistema de crenças uma força de apoio que facilita a sua autotranscendência e um processo mais tranquilo a ser caminhado. E aquelas 3 questões, elas se traduzem em preocupações existenciais enfrentadas pelas pessoas. A primeira delas seria a inevitabilidade da morte. A primeira pessoa a saber, pessoal, que vai morrer é a própria pessoa. Exceto numa situação aguda, numa situação de estresse mais rápido e mais... A ausência da liberdade também tolhida pelo processo do morrer. O isolamento, a ausência. A gente sempre fala que o indivíduo, a pessoa, ela pode ter um sistema de crenças que o abraça integralmente. Ela pode ter uma família com uma postura pacífica e compassiva ao seu lado. Ela pode ter uma equipe multiprofissional de saúde que atue de forma interdisciplinar, que facilite o processo e abrace-a em suas necessidades. Mas na hora da morte, ela vai morrer sozinha. Na hora de fazer a transição, ela vai estar sozinha. Então essa preocupação, apesar de todo um aparato de conjuntura, apesar de abraçar o indivíduo em toda a sua complexidade, em todos os seus aspectos, ele é enfrentado, por essência, enquanto um processo solitário de isolamento. E aí, como um quarto pressuposto, a ausência de significado, que é justamente o que Victor trazia para a gente, enquanto processo de vontade, de busca constante pelo significado. A gente encontra aqui, por exemplo, desafios enfrentados diante da finitude. E a gente pode elencar alguns deles, por exemplo, como a noção de fechamento de vida, a necessidade de um significado coerente para a vida vivida, de deixar um legado, de enfrentar a morte com paz de espírito, de aceitar a vida vivida, de aceitar a morte vivida enquanto processo contínuo.
A gente só aceita a morte a partir do momento em que a gente pode aceitar a vida. É um processo contínuo. A gente fala sempre em arco histórico. É o nascimento, o desenvolvimento, o aprendizado e a morte e o morrer. Então esse processo ele só se dá em pleno equilíbrio na hora que ele é vivenciado globalmente, integralmente. E aqui o símbolo do infinito ele vem representar isso para a gente. Aceita a vida, está de bem com a vida, aceita a morte, está de bem com a morte. E aí, só para finalizar, tem um trecho aqui que ilustra bem a nossa discussão. Trata-se de perceber que somente a partir da consciência do naufrágio da existência, e aqui vamos tomar enquanto encarnados, é que se embarca na verdadeira aventura espiritual do homem, a aventura de sagrado. A gente tem que lembrar sempre da experiência da desencarnação enquanto experiência libertadora, do espírito que vivencia uma experiência encarnada. Então, por si, a gente entra agora, essa parte introdutória foi para ambientar a gente diante do que o psiquismo oferece no momento da vivência da finitude, e vamos chegar agora à tônica da própria experiência da finitude, a própria experiência espiritual que esses indivíduos podem vir a experienciar. Então, para facilitar o nosso processo, eu queria tentar ao máximo ilustrá-lo para vocês. E aí eu trouxe aqui algumas histórias, já vivenciadas por mim, durante os estágios nas enfermarias de oncologia e de cuidado paliativo, e outras publicações também. Então, vou pedir licença para ler para vocês agora o relato de uma paciente. A senhora de 50 anos, ela tinha um diagnóstico de leucemia, e era uma paciente suíça. E aí, a equipe tomou dela uma história, que virou uma publicação, posteriormente, está aí a referência para vocês, e que eu traduzi e vou ler agora para vocês. E ela começava dizendo assim: havia um limite estranho permeado por energia ou éter. Eu soube imediatamente, aqui é a morte. Primeiro eu era apenas eu, olhando para esse limiar. Então, eu fui caçado por cada um, por todos os inimigos da minha vida. Houve luta. E de repente, o limite ficou menor. Eu me vi em uma sala que tinha uma atmosfera sagrada. Estava cheio de uma atmosfera azul. Era uma energia muito forte. No meio, havia uma luz estranha. Fiquei impressionado, com muito temor. Eu olhei para aquela luz. A luz mudou-se lentamente, dirigindo-se para uma cadeira ou para um trono. E eu percebi, este é o trono de Deus. Mas eu não via nada. Mas eu ouvi a voz de Deus me chamando. E ele me disse: você fez tão bem. Foi um julgamento santo e belo. Eu sabia. Imediatamente, perdi todo o medo. Não tive mais medo da morte novamente. Agora, o limiar apareceu-me novamente. E achei-me, em outro momento, do outro lado. E aí eu acordei. A senhora E tinha lágrimas nos olhos ao relatar-lhe. Ela sentia seu corpo como mais transparente e mais presente. De agora em diante, seus medos desapareceram. Ela é relaxada e alegre. Ela fala sobre a vida e sobre a morte com as crianças. Ela tentou pintar o seu sonho e aliviando-o em música mediada por relaxamento intenso. Ela pôde ir para casa novamente. Ela pôde voltar a gozar a vida. Semanas mais tarde, ela voltou para o nosso hospital e morreu pacificamente. Então, isso aqui é um relato de tanto da pessoa quanto da sua própria equipe, publicado nesse artigo. E para ilustrar novamente esse cenário, eu trouxe agora a história da senhora G. Isso aqui é um relato nosso, uma publicação nossa também na revista de medicina da USP. Foi publicado no final do ano passado. Eu estava na enfermaria, cumprindo um protocolo de pesquisa sobre depressão e espiritualidade em idosos institucionalizados. E aí eu fui abordar essa senhora que tinha uma história crônica de um diabetes, já com amputação de membro inferior, uma nefropatia diabética, em diálise, um quadro bem complicado e bem intenso. E uma paciente completamente pacífica, que aceitou conversar desde o início, que foi aberta a nossa proposta, que tranquila, e geralmente falar de morte com um paciente que ele não tem esse processo de ressignificação bem estabelecido é difícil, não é fácil. A comunicação nesse processo ele tende a ser uma ferramenta grande da equipe e que tem que ser trabalhada, mas a senhora Gela foi completamente aberta. E eu chegava para conversar, abordar e falar sobre morte com ela. E ela dizia que sentia que estava morrendo, que sabia que estava próximo, que não ia demorar muito. E ela bem o tempo todo. Só que eu sentia nela e na sobrinha que estava ao lado a vontade de falar alguma coisa. Ela se sentia meio presa, apesar de ser tão transparente. E que bom que eu soube sentir aquilo.
E aí eu prolonguei a conversa, esqueci que aquilo era um protocolo de pesquisa e comecei a conversar com ela de forma mais enfática, chegando mais próximo dela. E aí a sobrinha pegou e disse: tia, conta, pode contar, ele tá querendo lhe ouvir, ele veio aqui para conversar, e esqueça que ele é médico. E aí eu tirei a bata, sentei na cama dela e ela começou a falar. E a sobrinha sempre reforçando o tal conhecimento. A partir dali éramos eu e ela, sem bata, sem doutor, sem paciente, duas pessoas, um ser humano olhando para o outro. E aí ela falou com muita tranquilidade que agora estava bem. Ela havia sido internada já há 15 dias naquela enfermaria, que a gente faz de tudo para ser um lugar de acolhimento, um lugar de família. Os pacientes, eles têm acompanhantes ilimitados, não tem horário de visita, a gente tem cama para acompanhante, mas não é o lugar deles, assim. Não é aquela ambiência que ela está preparada. E aí a senhora G falou: doutor, não, eu estou bem agora eu estou bem. Mas eu não vinha tão bem antes. Tinha muita gente por aqui. Eu vim sendo muito... você sabe que eu vejo tudo. E eu: como assim, senhora G? Como é que a senhora vê tudo? A senhora está se referindo aqui? Ela: Fernando, doutor, para o senhor eu posso contar, eu vejo anjos da guarda. Eles estão sempre por aqui. Eles estão sempre próximos de nós, eles nos ajudam sempre que possível. Eles só se afastam, e é isso que me incomoda, na hora que a gente sofre muito. Na hora que eu vejo no leito alguém sofrendo, gritando de dor, eles não conseguem chegar perto. Eles ficam tolhidos disso, eles se afastam, mas eu vejo eles de longe. Eles estão por aqui ainda. Mas eles se afastam na hora do sofrimento, e eles estão junto conosco o tempo todo. Eu tenho medo de falar isso porque vão achar que eu sou doida, mas ainda bem que minha sobrinha está aqui, e o senhor vai achar o quê de mim? Mas eu... não, a senhora pode falar, eu estou aqui só para lhe ouvir. Sem reforçar, sem estimulá-la, apenas ouvindo no processo compassivo de diálogo, de comunicação. E aí ela relatou isso, relatou também, em nenhum momento eu perguntei qual era a religião dela, e aí ela relatou também que sentia muita falta, apesar de todo o acolhimento da equipe, de poder realizar suas orações naquela ambiência. Ela sentia falta de receber água fluidificada, como ela falava. E aí depois ela veio me falar que ela era adepta à Igreja do Vale do Amanhecer. Que eu não conhecia muito sobre a religião, mas naquele momento eu precisava abraçá-la em sua necessidade. E aí, a partir do momento que eu senti que havia uma experiência espiritual, se mediúnica, se não, nesse momento era uma propriedade dela, essa experiência. E que a gente precisaria abraçá-la. E que ela queria conversar com alguém. E trazer essa tônica para o processo terapêutico. Porque para ela fez bem, ela falava que fazia bem para ela. E a partir de então a gente conseguiu... Ela sempre dizia que as orações dela, ela queria que fossem realizadas às 10 horas da manhã. E a partir daquele dia, a gente conseguia fechar a cortininha do leito, às 10 horas, e a senhora G conseguia realizar essas orações. A gente conseguiu entrar em contato com o serviço social, para que eles comunicassem ao pessoal da sua congregação religiosa, para que eles passassem a visitar o hospital com certa frequência, para facilitar esse processo de expressão da sua própria espiritualidade. E aí ela colocou aquilo para fora de forma suave e tranquila. Foi importante para ela, eu senti que era importante para ela falar com alguém sobre aquilo. A partir de então a gente notou algumas necessidades espirituais, por exemplo, a realização das orações que ela não conseguia, adquirir a água fluidificada que ela desejaria também. Isso é uma necessidade espiritual que surge a partir de uma abordagem, e a gente conseguiu se aproximar disso. Então a senhora G ilustra para a gente um cenário de também uma experiência que foi trazida para o setting terapêutico e facilitou o rapport da equipe de saúde com o profissional. E aqui, de forma didática, para a gente ilustrar um pouquinho o cenário, isso aqui, pessoal, isso não está em nenhum lugar, isso é uma forma só que, dentro desses estudos aí que a gente anda fazendo, eu procuro sempre dividir dessa forma e classificar as experiências espirituais sob dois aspectos. O primeiro deles é a partir da apresentação e o segundo deles é a partir do conteúdo. E numa primeira classificação, a gente pode classificar as experiências espirituais conforme sua apresentação em dois estados, em dois pontos principais. O primeiro deles, as vivenciadas no estado lúcido de consciência, e no segundo passo, as vivenciadas no estado alterado de consciência. Sobre essas primeiras, estado lúcido de consciência, a gente pode lembrar do estado de vigília, do estado ordinário de consciência, habitual que a gente está acostumado, e a gente vê como exemplo as visões no leito de morte, exemplo da senhora G. A gente vê também as coincidências, que são experiências mais subjetivas, mas que são as que são mais referenciadas, a gente vai ver isso mais para frente, pela própria equipe de saúde. Em estados alterados de consciência, a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, a gente pode encontrar as que estão vivenciadas em estados alterados, habituais a cotidianos, por exemplo, sonhos e sono, a exemplo dos sonhos vívidos e significativos, foi o exemplo da primeira paciente que eu trouxe para vocês, lá da Suíça.
certo? Era um sonho vívido, era um sonho significativo, ela conseguiu transformar esse sonho, trazer à tona esse sonho enquanto experiência espiritual, que para ela foi super importante. E esses EACs, esses estados alterados de consciência, eles podem ocorrer também em situações anômalas. E aí anômalo não é um termo pejorativo, não é um termo estranho, é um termo só sinônimo de diferente, fora do habitual. E essas experiências, elas podem ser as conhecidas EQMs, experiências de quase morte, e as que ocorrem em estados de transe, por exemplo. E aí, trazendo à tona uma nova classificação também, outro modo de falar dessas experiências, a gente pode as dividir quanto ao conteúdo. Aqui, sim, já há publicações que postulam essas classificações. E aí, quanto ao conteúdo, a gente pode encontrar, a gente vê como pressuposto inicial que são experiências profundas de plenitude, que podem dividir-se em experiências de unidade, experiências de alteridade, de proteção, de sanação de sofrimento, e algumas experiências também que são negativas, que fortificam o sofrimento psíquico da pessoa. Então aqui a gente vê um cenário que vai mediar a nossa discussão daqui para frente. As experiências espirituais que podem apresentar-se em estados lúcidos de consciência ou em estados alterados de consciência e que tem um amplo leque de possibilidades de apresentação e de conteúdo. E aí, quanto à ocorrência agora? Agora a gente vai fazer um apanhado geral sobre o que é que está sendo publicado a respeito dessa temática ao longo do mundo. Aqui a gente vê um exemplo de algumas publicações, são as mais importantes, quanto à ocorrência dessas experiências. O que é importante a gente frisar aqui agora, gente, isso aqui é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Infelizmente, nossos olhos eles não estão aptos e não estão aptos para vê-las. Os nossos braços não estão aptos a abraçar esses pacientes na hora que trazem à tona isso. O que acontece muitas vezes é que isso passa despercebido e a gente não tem nem a oportunidade de trazer isso para o setting terapêutico. Mas olha aqui a prevalência e a incidência dessas experiências. No estudo aqui, com 85 pacientes, 15% trouxeram essas experiências. São todos pacientes na finitude aqui, ok? 53% de 251 pacientes, um estudo na Suíça. Olhem que número impressionante, 88% de 453 pacientes trouxeram à tona, em algum momento do seu internamento da pesquisa, essas experiências. Uma coisa que é importante frisar aqui agora é que a experiência, ela geralmente anuncia a morte, mas ela não quer dizer que a morte está iminente. Não quer dizer que pelo indivíduo vivenciar essa experiência, trazer à tona esse relato, ele está perto de morrer, ele vai morrer agora. Não. Eles anunciam a morte a partir do momento que postulam a realidade espiritual para a pessoa, ilustram essa realidade espiritual, mas ela não quer dizer que a morte está imediata, que o indivíduo está perto de morrer. E a gente vai ver mais para frente como é que isso acontece. Aqui também é um estudo bem legal que foi feito com uma equipe de saúde. Foram 63 pacientes entrevistados, se eu não me engano, e buscou-se avaliar qual era a perspectiva da equipe de saúde quanto à ocorrência de tais experiências. E aqui é o relato de uma enfermeira. Meus pacientes ou seus parentes já comentaram sobre visões espirituais no leito de morte, envolvendo familiares ou falecidos. Então, muitos enfermeiros, muitos profissionais, eles trazem à tona essas experiências, por visualizarem no seu trabalho diário, na sua prática laboral. Quanto ao conteúdo agora, a gente vai buscar novamente ilustrar tais situações para vocês. Aqui a gente vê um gráfico de pelo menos eu considero como sendo uma das principais publicações sobre o assunto. É um artigo super recente, agora do ano passado, e ele buscou caracterizar tais experiências. Então, era um N de 251 pacientes, se eu não me engano, e buscou-se avaliar inicialmente em 3 instâncias tais experiências. As experiências de plenitude, são aquelas experiências iniciais, profundas, com grande significativo para a pessoa que vivencia. No segundo ponto, a segunda mais frequente, experiências sobrenaturais com presença de anjos, espíritos, entidades protetoras, como era relatado pelos pacientes. E no terceira possibilidade, experiências de sofrimento ou de escuridão, onde pacientes saíam dessa vivência decaídos, com humor deprimido, onde não fazia bem para ela, onde ela não foi abraçada em tal experiência. E a gente pode dividir aqui essas experiências de plenitude em algumas outras subclassificações. E aí a gente pode falar das experiências de unidade. E aí, como exemplo de uma experiência de unidade, é clássico, tem um relato de um paciente que ele era tetraplégico, e aí ele está no internamento, ele está vivenciando a sua finitude por conta de um processo patológico ou outro. E ele tem uma vivência espiritual de desdobramento, e ele fala no relato, é muito lindo de se ler, que pela primeira vez na vida ele pôde sentir as suas pernas, ele pôde até voar. Então, o paciente que ele tinha sido tolhido pelo corpo físico a vida inteira, por ser tetraplégico, nessa experiência espiritual, ele dotou-se de movimento, ele conseguia voar, ele conseguia volitar.
E a partir de então ele ressignificou todo aquele processo, sabendo que a partir da morte, depois de vivenciado aquele processo, ele vai ser mais livre. Um outro exemplo, a experiência de alteridade, ou seja, a alteridade seria aquilo que é do outro e é propriedade do outro. E aí muitos pacientes referem uma atenção especial, então é como se durante a experiência eles se sentissem mais abraçados. Deus fala para mim, Ele me protege, os anjos estão aqui para me ajudar. Então, é uma experiência de valorização e de empoderamento pessoal. Uma terceira possibilidade, experiências de proteção. São experiências ditas em inglês, experiências de God as Father, God as Mother, ou seja, Deus como pai, Deus como mãe, Deus que protege. A experiência vem para fortificar na pessoa que ela está sendo protegida pela divindade, pelo seu ser transcendente. Experiências de sanação de sofrimento são experiências que vêm e amenizam o processo de sofrimento e de dor. E experiências energéticas são ditas experiências místicas ou sensoriais, onde o nosso sensório motor está mais aguçado. Então, são pacientes que veem energias, veem luzes, sentem mais de perto, experiências sinestésicas por essência. Agora, essa parte aqui é bem legal também, pessoal. São relatos de sonhos de pacientes internados que vivenciavam a sua finitude. Então, entrevistou-se os pacientes e sentiu-se deles o que eles vivenciavam nesses sonhos. Mais uma vez, paciente na finitude. Esse artigo ele foi publicado por uma revista americana de enfermagem. E aí dividiu-se, aqui são só 4 exemplos que eu vou ler para vocês. O artigo traz 16 desses exemplos. Dividiram didaticamente em sonhos que envolviam familiares e ou amigos falecidos e em sonhos com experiências significativas de momentos passados, que foram vivenciados na vida e que eram fortes e significativos para a pessoa. E aí, como exemplo do senhor BF, de 88 anos, sonhou que estava dirigindo sem destino quando confortavelmente ouviu sua mãe dizer: está tudo bem, você é um bom garoto e eu te amo. Esse sonho foi relatado 28 dias antes da morte do paciente. Esses dias aqui, pessoal, é para valorizar aquele pressuposto que eu falei antes. A experiência ela não quer dizer que a morte é iminente, ela só evidencia que o processo de morte ele pode estar sendo vivenciado. No segundo exemplo, senhor LW, 96 anos, sonhou com sua mãe em um jardim, onde viu ela dizer: tudo vai ficar bem, ok? Em outro exemplo aqui, agora trazendo a tônica das experiências significativas do passado, senhor RB, 54 anos, sonhou com um amigo do passado que lhe havia causado uma grande dor. Ou seja, isso aí foi significativo para ele na época. O amigo, que já havia falecido, aparentando estar mais velho, comentou: desculpe-me, você é uma boa pessoa. Caso precise, apenas chame o meu nome. O senhor HJ, 76 anos, sonhou consigo enquanto garoto, ouvindo a sua mãe dizer que o amava e com seu pai transmitindo-lhe grandes lições de vida. No mesmo sonho, seu pai o orientava a procurar um serviço funerário, evidenciando novamente a existência de tal experiência. Aqui a gente vê o nosso ponto principal, quais são as reações associadas, qual é o significativo dessas experiências. Por exemplo, a gente vê que aqueles mesmos indivíduos que eu mostrei no gráfico anterior, eles passaram a apresentar alterações sensoperceptivas, diminuição da ansiedade, diminuição da dor, mudança de atitude em relação à vida e à própria morte, uma nova identidade espiritual e uma mudança de atitude em relação à própria doença. O que fortifica para a gente que essas experiências elas têm 3 pressupostos principais. O primeiro deles é a aceitação da morte a partir do momento que atesta-se uma realidade espiritual. A segunda delas é a preparação para tal morte e, no terceiro passo, a preparação para o pós-morte. E a gente vê que a psiquiatria contemporânea ele tem trazido à tônica esses processos enquanto a dissociação, enquanto pressuposto psicopatológico inicial. E a gente vê que a dissociação classifica-se enquanto alteração de personalidade, de consciência, memória, identidade ou percepção de ambiente. E no momento que esses quatro aspectos eles estão em desequilíbrios, a experiência dissociativa ela ganha espaço. Então a gente pode classificar a experiência dissociativa enquanto desequilíbrio dessas 4 funções psíquicas aqui. Mas é importante a gente lembrar, e só reiterando um pouquinho do que a Alejandra nos trouxe ontem, e que historicamente esse processo dissociativo ele era taxativo, ele era classificatório. O indivíduo ou ele passa pela experiência ou ele não passa. Ou ele é doente ou ele não é doente. E a gente agora traz à tônica, pessoal, um processo mais amplo, ou seja, um feixe, um canal de possibilidades, onde a dissociação agora se classifica enquanto um construto dimensional de dimensões, dividido por um polo patológico e um polo normal.
e não mais um diagnóstico certeiro que divide uma coisa ou outra. Então, várias pessoas, independente de doença ou de patologia, elas vivenciam tais processos ao longo da vida sãs, sem doença. E a gente traz à tona agora. A gente fala de fenômeno ou de experiência para caracterizar o processo não patológico, e a gente fala de sintoma ou de transtorno em si, quando há um diagnóstico firmado, quando há uma patologia instalada, ok? Isso aqui é dificílimo de ser chegado, não é fácil chegar à tônica, de olhar para uma pessoa, de tentar acalmar quem está ao nosso lado e dizer que sim, trata-se de uma doença, não é uma doença, é uma experiência ordinária. É complicado, mas a gente tem que sempre tentar caminhar por essa linha tênue. Lembrando sempre que a interpretação dessas experiências, elas são do aqui e do agora, sempre trazendo a tônica da nossa cultura e da nossa sociedade, o estado que cada um pensa. A nossa interpretação ela tem que ser respaldada pelo sistema de crenças de quem está experienciando. A gente tem que abraçar a comunidade que está ao redor daquela pessoa que experiencia, ela tem que abraçar a tal experiência, para que ela não se caracterize necessariamente quanto patológica. O sofrimento, por exemplo, é outro caminho que pode nos diferenciar. O indivíduo que ele vivencia experiências espirituais, geralmente ele não sofre com aquilo. Ele pode ser abraçado pela sua comunidade. Se ele sofre, a gente já tende a pensar mais no processo patológico. Se aqueles que estão ao seu redor, enquanto cultura e sociedade, eles não abraçam tal experiência, a gente também tende a pensar mais no processo patológico. Se aquela experiência ela é crônica, ela deteriora, ela diminui as funções vitais da pessoa, a gente pensa mais numa experiência patológica. Se ela é vivenciada com controle, com tranquilidade, com o princípio caritativo e de altruísmo, muitas vezes, a gente pensa mais no processo não patológico. E aí, só caracterizando experiências anômalas, a gente não vai ter como falar sobre isso agora. Mas só lembrando que essas experiências, por exemplo, aqui é um levantamento realizado em Juiz de Fora, avaliando em pessoas que buscavam centros espíritas, que respondiam a critérios de dissociação, qual eram os exemplos daquelas experiências que apresentavam. Por exemplo, a maior parte deles apresentavam vidência, outros a audição espiritual, outros a percepção, sonhos anômalos, experiências fora do corpo, pressentimentos, incorporação, psicografia e telepatia. E observa-se sempre, e aí é uma divisão didática da ciência que estuda tal vertente, que algumas dessas experiências anômalas, ou seja, experiências diferentes, elas ocorrem em alteração, junto com estados alterados de consciência. A experiência ela não só é diferente, mas ela cursa com uma diferenciação daquela consciência. E aí a gente chega o que seriam os estados alterados de consciência, que também são outra subclassificação desse processo. E só para caracterizar um pouco esses estados, são estados de sugestionabilidade aumentada, com aumento de percepção de imagens, com diminuição de iniciativa e de atitude de planejamento e redução de capacidade do teste da própria realidade. E caracterizando isso aqui, a gente vê que elas podem ocorrer em estados de vigília ou de transe, a exemplo da vidência e da clarividência, que não são processos como mediunidade enquanto condição sine qua non. A gente vê que são processos que são propriedades do próprio espírito, que não são vivenciados unicamente dentro de processos mediúnicos, mas que podem fazê-lo. A gente vê aqui representado essa temática pelas arestas. E que podem ser vivenciados a partir de estados de emancipação da alma, desde o estado de vigília, que chega até o estado de transe, a exemplo dos sonos, do estado sonambúlico e do êxtase. E aí só caracterizando onde é que a gente pode encontrar a experiência espiritual. Lembrar sempre de classificá-las enquanto uma experiência anômala, uma experiência diferente, que pode ser vivenciada ou não dentro de um estado alterado de consciência. E para a gente finalizar agora, qual seria o reflexo da experiência espiritual vivenciada na finitude? E a gente vai agora versar sobre 3 sujeitos. A experiência espiritual, inicialmente, ela sugere uma realidade espiritual. Ela ilustra para aquela pessoa e para quem está ao seu redor que há algo além, que a matéria ela não vai cerrar muitas coisas. E quais são os reflexos? Inicialmente, na equipe de saúde. Quais são os seus reflexos na família? Quais são os seus reflexos principais na própria pessoa? E aí, sobre a equipe de saúde, a gente pode encontrar uma diminuição do próprio esgotamento. A gente vê um índice aumentado de síndrome de burnout, de esgotamento terapêutico, vivenciado pelos profissionais, e que na hora que se atesta a realidade espiritual, esse esgotamento ele é diminuído. Sabe-se que somos agora facilitadores de um processo de morte. Ajudamos aquele espírito no seu desencarne. Então, isso diminui o esgotamento daquele que trabalha nessa área. Essas experiências elas fortificam um trabalho pessoal de vivência da própria realidade espiritual. A partir do momento que eu encontro no outro
a sua essência subjetiva da espiritualidade, eu utilizo como espelho e passo também a ser um próprio sujeito ativo da minha própria mudança. Eu agora também me encontro enquanto ser que tem uma realidade espiritual a ser vivenciada e a ser trabalhada. E aí aquele processo terapêutico de unidirecional, de assistente, equipe, paciente, ele se inverte. E o paciente agora, aquela pessoa, ela volta a ser o meu terapeuta. No segundo reflexo, agora para a família, a gente vê as famílias apresentando conforto e aceitação do processo a partir de uma realidade espiritual que foi atestada. E agora o principal reflexo da experiência espiritual. Primeiro deles para a pessoa que a experiencia. E aí os primeiros reflexos físicos, a gente vê diminuição de dor, diminuição de dispneia. Reflexos psíquicos, a gente vê diminuição do medo, diminuição dos sintomas depressivos, diminuição da ansiedade a partir de quando a experiência é vivenciada. Conforto espiritual, a gente vê que a experiência espiritual ela pode ser um reforço, ela pode ser a terapêutica da dor espiritual da pessoa que experiencia. E o que é dor espiritual? A gente poderia falar muito sobre isso, mas só para ilustrar tal situação, a dor espiritual é vivenciada na ambiência do cuidado paliativo da filosofia hospice do cuidar, como sendo a falta de significativo, a falta de sentido que a pessoa, durante o processo de morte, vivencia. E na hora que a gente tem uma experiência espiritual que atesta tal realidade, essa dor ela tende a ser sanada. Então a experiência funciona como uma tônica terapêutica para a dor e para o sofrimento que a pessoa pode vir apresentar. E como eu falei antes, mas é importante reiterar, a preparação para uma transição, para uma nova realidade. E aí nos esclarece, por fim, o Livro dos Espíritos, dizendo que o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme o indivíduo. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após tal experiência. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material ou sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Então a gente pode vivenciar naquela pessoa que vivencia um processo crônico de morte, um processo mais arrastado, que a morte ela não se dá de forma certeira e aguda. A gente fala agora em processo de morte e a nossa realidade espiritual nos esclarece muito bem isso. Quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, tanto mais penoso será separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento mesmo na vida durante o corpo físico, atestando mais uma vez que existe um processo de morte, um processo de morrer, e não mais uma morte certeira e aguda. Por fim, a questão 951 do Livro dos Espíritos, que questiona sobre qual seria o sentimento vivenciado pelas pessoas durante a desencarnação, ela nos responde: a dúvida seria o sentimento para os céticos e endurecidos, o medo para os culpados e a esperança para os homens de bem. E aí, reforçando só a importância da esperança nos dias de hoje, esperança em dias melhores, esperança numa assistência de mais qualidade, a esperança na sensibilidade de quem está na ponta da assistência, a esperança na sensibilidade da família que abraça a pessoa que está morrendo. Por que ela está morrendo? Eu vou morrer, todos aqui vamos morrer, a gente precisa falar mais sobre isso. A partir do momento que se aceita a vida que se vive, se espera e se aceita a morte que se vai bater a nossa porta. E aí a doutrina já nos esclarece que a morte é apenas uma transição, uma libertação, e que muitos daqueles que não estão mais entre nós fisicamente continuam vivos nos nossos corações. Muita paz a todos.